Anderson Luiz de Souza, nascido em São Bernardo do Campo em 1977, talvez você não conheça por esse nome, e sim por Deco, um dos melhores meio-campistas do século XXI. Então se inscreve no canal, ative o sininho que o Fora do Radar de hoje é sobre o Deco e eu posso dizer que começamos. Também deixe seu like que ajuda muito, quanto mais você deixar seu like, dessa moral, o canal cresce mais, o YouTube entrega mais o vídeo, então por favor, dá essa moral. O Deco começou a carreira dele na base do Guarani e depois passou por Juventus da Moca, Nacional da Barra Funda e ainda na base chegou no Corinthians, clube que ele não teve muita oportunidade e foi emprestado para o CSA, né? O Clube Esportivo Alagoano, também teve uma passagem ainda na Alagoas pelo Corinthians de Alagoas e por lá teve algumas boas passagens e etc. E o Benfica comprou o cara, ele chamou a atenção do futebol europeu de um grande clube como o Benfica e aí sim começa a carreira do Deco na Europa. Ele chegou no Benfica com 20 anos e nunca chegou a vestir a camisa do clube, só que ele foi emprestado para o Alverca, que era um clube de segunda divisão, e fez um ótimo campeonato, só que mesmo assim, por sinal ele fez 13 gols, e para um meio campista é muito bom, 13 gols, só que mesmo assim o Benfica não quis continuar com ele e rescindiu o contrato do cara, mas como ele já tinha ido bem na segunda divisão, chamou a atenção de um clube da parte de baixo da tabela do campeonato português que contratou ele, o Salgueiro, um clube que fica na cidade do Porto e estava jogando a primeira divisão na época. E o Deco jogou muito bem, tanto que conseguiu cumprir o principal objetivo da equipe, que era se manter na primeira divisão, e eles conseguiram. O Deco jogando no Salgueiros ajudou a equipe a ficar no meio de tabela e chamou a atenção de outro time da cidade, que talvez você conheça, o Futebol Clube do Porto. Ali foi o grande ponto de virada da carreira do cara. Ele nunca mais foi desconhecido, porque ele chegou no Porto em 99, com 22 anos, e ele já começou jogando, já começou jogando bastante partidas e ao longo da temporada pegando confiança, tanto que no primeiro ano de Porto, ele jogou 36 partidas, fez 7 gols e 14 assistências, isso para um moleque de 22 anos, saindo de um clube da parte de baixo da tabela para o Porto, já é muito bom, e eu vou te dizer uma coisa, aquilo ali foi só o começo, porque o cara melhorou e muito. E por sinal, ele foi melhorando ao comando de um cara chamado José Mourinho, que chegou em 2002 no Porto, e até 2002, vamos lá, ele chegou em 99 e até 2002 foi sem o Mourinho, e até 2002 ele foi fazendo ótimas temporadas, sendo reconhecido como um dos melhores meio-campos de Portugal, meio-campistas de Portugal, e sendo um grande jogador, mas quando ele estoura mesmo, é da chegada do José Mourinho. Em 2003, o Porto, no segundo ano, né, que o Mourinho chegou na metade da temporada 2001-2002, e na primeira temporada completa do Mourinho, o cara simplesmente ganha tudo, literalmente tudo, e eu posso usar o uso da palavra literalmente nessa aqui, porque eles ganharam todos os torneios que disputaram. O Porto ganhou a Europa League, que na época era o UEFA Cup, o Campeonato Português, a Copa de Portugal, né, que é a Taça Portuguesa, e a Super Taça Portuguesa, e simplesmente um dos melhores jogadores daquela equipe, talvez o melhor, era o Deco. E antes de eu falar do ano de 2004, que é mágico na carreira do cara, eu vou falar um pouco que ele já era reconhecido como um grande meio-campo em Portugal, já era um dos melhores, se não o melhor do Porto, só que o ponto é, ninguém conhecia o cara no Brasil, mesmo ele sendo brasileiro, ninguém falava de Deco, e todo mundo falava de Deco em Portugal, então ele conseguiu se naturalizar português pelo fato dele já estar há anos em Portugal, e foi peça importante em algumas seleções portuguesas, como na Euro de 2004 e na Euro de 2006, também jogou a Euro de 2008, mas eu vou falar da seleção portuguesa daqui a pouquinho. Primeiro vamos falar do ano de 2004, que foi o ano excepcional na carreira do Deco. O Mourinho, junto com o Porto, já tinha ganhado tudo em 2003. Só que agora eles ganharam outro nível. Ganharam um título de outro patamar na história do Porto, que foi a UEFA Champions League. Simplesmente ninguém esperava que o Porto ia chegar lá, e chegou com um clube com ótimos jogadores como Ricardo Carvalho, Deco, o Carlos Alberto brasileiro, o Maniche. Então era uma equipe muito talentosa, e o Deco nesse ano ele marcou 4 gols e 29 assistências. 29 assistências, é muita coisa. E tanto que ganhou o prêmio de melhor jogador da UEFA. E poderia facilmente ter ganhado o prêmio de melhor do mundo da Bola de Ouro, que na época foi entregue ao Nedved, sendo que o Deco jogou muito mais bola. Pra dizer bem a verdade, o Deco jogou muito mais bola, então ele mereceu esse prêmio. Mas aí, o cara já era um grande meio campo. O cara já era incrível. E, porra, tinha ganhado tudo no Porto. E se ele ganhou uma Champions League com o Porto, para onde mais ele pode ir? Não tem como. No clube. Então ele preferiu alçar voos maiores e foi contratado pelo
Futebol Clube Barcelona, que tinha pouco jogador, tinha jogador ruim. Era um tal de Ronaldinho Gaúcho, de Xavi, de Iniesta, aquele tal de Puyol, não sei se você conhece, só jogador meia boca. E além disso, tinha Samuel Eto'o e um tal jogador assim, não sei se tá no teu conhecimento, um tal de Lionel Messi com 18 anos, começando a carreira dele. Aí, simplesmente ele chegou em 2006, na verdade, em 2005, fez uma boa temporada com o Barcelona, mas até então o Barcelona não tinha ganhado muita coisa, mas em 2006, meu amigo, em 2006 ele foi peça fundamental no Barcelona campeão da Champions League, aquela final que o Barcelona ganhou em cima do Arsenal de Thierry Henry, e simplesmente era uma peça que, junto com o Ronaldinho, combinava muito. O que esse cara deu de assistência pro Ronaldinho, o que ele jogou junto com ótimos jogadores no Barcelona foi um absurdo. E aquele Barcelona até hoje é muito lembrado. E uma das principais peças foi o Deco. Por sinal, esse Barcelona perdeu a final do Mundial pro Internacional, mas não deixa de ser uma grande equipe, tanto o Inter quanto o Barcelona. Agora, falando de seleção portuguesa, o cara, ele foi peça... Vamos lá, o Filipão ganhou a Copa do Mundo de 2002 com a seleção portuguesa, e depois, com a seleção brasileira, desculpa, e depois foi treinar a seleção portuguesa, que era um projeto. Portugal é um país que provavelmente ele foi por causa do idioma, é um país bom de se viver, na época nem tanto, porque estava tendo uma crise, etc. Só que ele via oportunidade de crescer o futebol naquele país, e cresceu. Hoje em dia todo mundo lembra do Filipão, tá? Todo mundo lembra. Na Euro de 2004, foi sediado em Portugal a Euro. Só que tinha um negócio que a seleção não era unida. O torcedor do Porto torcia para os jogadores do Porto na seleção portuguesa. O torcedor do Sporting torcia para os jogadores do Sporting na seleção portuguesa. Os torcedores do Benfica, Só que o grande ponto isso acontecia até dentro da seleção. Tinha a mesa dos jogadores do Sporting, a mesa dos jogadores do Porto, a mesa dos jogadores do Benfica, e era um time totalmente desunido. E o Filipão falou: acabou isso aqui. A gente é um país, uma seleção, quer ter rivalidade, vai ser no clube, aqui não. E ele incentivou até o português a ter um sentimento de patriotismo, né? De botar a bandeira na varanda, de botar a bandeira no quintal de Portugal, para criar esse sentimento de torcer pelo país. Porque não faz muito sentido você torcer só pro jogador do teu time, tem que torcer pro país. E foi realmente o que ele incentivou, e o Deco foi uma peça fundamental nessa Euro de 2004, que Portugal chegou até a final e perdeu para uma zebra, que era a Grécia. Mas Portugal nunca tinha chegado tão longe. Nunca. Numa Eurocopa. Então, chegou à final daquela Euro e marcou na memória de muitos torcedores, e esse legado continuou, porque em 2006, com o Deco também sendo importantíssimo no comando de Filipão, com Cristiano Ronaldo, Figo e outros grandes jogadores, Portugal chegou numa semifinal de Copa do Mundo. E hoje, a gente fala, se Portugal chegar numa semifinal, é ok, porque Portugal cresceu muito no patamar das seleções, mas há 20 anos atrás não era considerado uma grande seleção. Vamos pegar Portugal hoje em dia. Naquela época, era o que? Uma Bélgica hoje em dia, talvez, ou até menos, porque não chegava longe há muito tempo. As Copas dos anos 80, dos anos 90, Portugal sempre foram catastróficas. E o Filipão mudou muito isso e levantou Portugal no patamar. E o Deco sempre foi uma peça fundamental ali, e incrível. E por sinal, eles jogaram a Euro de 2008, perderam nas quartas para a Alemanha, e depois da Euro de 2008 o Deco não estava mais sendo o mesmo no Barcelona, mas ele ainda foi pro Chelsea, para você ver como é que o cara é bom. Ele foi pro Chelsea e em 2 anos ele ainda conseguiu ganhar a Premier League no comando do Ancelotti e uma FA Cup. Então, realmente é um cara muito vitorioso, e aonde jogou, sempre jogou muito bem. É um cara que desfilava, era um cara que não era aquele meio campo ofensivo nem defensivo, era um meia central, mas era muito habilidoso quando chegava na área, muito mesmo, tanto que tinha um passe refinado, um chute de fora da área muito bom, e chamava atenção por onde passava. E ele jogou esse tempo todo no Barcelona, depois foi pro Chelsea e ganhou, e ele decidiu voltar ao Brasil. Ele nunca teve um destaque tão grande no Brasil, mas quando ele voltou, ele teve e foi campeão, sendo que ele voltou pro Fluminense Futebol Clube. O torcedor do Fluminense pode perguntar, ele não esquece do Deco no Fluminense, a classe que esse cara mostrou, a bola que ele jogava. Tem um lance que eu não lembro em quem, que ele dá um chapéu ou 2 assim, que é, magnífico, e ele ganhou o Campeonato Brasileiro em 2010, ele jogou bem em 2011, acabou não ganhando o Brasileirão, mas ele foi um dos top 5 meses do campeonato, de acordo com
a premiação, e também em 2012 ele não jogou tão bem no primeiro semestre, teve problema com lesão, problema físico, mas no segundo ele jogou muito bem e ajudou o Fluminense a ganhar o Brasileirão. Então, mesmo assim, o cara no final de carreira, o cara não sendo mais aquele Deco que ele era no auge, ele conseguiu ser bicampeão brasileiro com o Fluminense. Então, ele conseguiu jogar a bola que ele jogou ainda no Chelsea, que ele já não era mais o mesmo. Então, o cara, ele simplesmente era um jogador excepcional. E aos 34 anos, com problemas físicos, mesmo já tendo sido bicampeão, ele decidiu se aposentar. E, sem dúvidas, foi um jogador que, além de ser muito talentoso e vitorioso, ele era subestimado. A bola que esse cara jogou, poucas pessoas jogaram na posição dele. Então, ele é muito subestimado e não é qualquer um que ganha o prêmio de melhor jogador da Europa jogando no Porto. A bola que ele jogou, 29 assistências, também ganhou Champions com Barcelona e é um cara importantíssimo na história do futebol. E esse é o Fora de Radar do Deco. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Um beijo pra você, até a próxima e tchau, tchau.